Olá, meu amigo, minha amiga, boa noite. Estamos de volta com a nossa coluna em vídeo, conversa franca, para falarmos sobre assuntos de interesse do nosso público, principalmente do povo de Roraima, porque o nosso trabalho tem o único e exclusivo objetivo de levar informação crível, informação com credibilidade, análise de situações, de cenários que possam lançar luzes, manter uma conversa diária sempre que possível, porque tem dias como ontem que não é possível estar aqui ao vivo devido a compromissos no horário da transmissão. Mas é isso, estamos aqui com a nossa conversa franca de todos os dias. Está em andamento na Assembleia Legislativa a CPI da Saúde. Essa CPI que poderia ter acontecido em 2018, 2017, 2015, já no primeiro ano do mandato da ex-governadora Sueli Campos, mas talvez por conveniência, talvez por razões que só a política pode explicar, ela está acontecendo agora. Aproveitou-se os vários problemas que não são de hoje, não começaram, eu repito, nesse governo, são de décadas e se acentuaram na gestão passada e continuam na atual gestão porque, como eu disse no meu último comentário, na minha última coluna, existem forças ocultas que atuam ali nos bastidores da CESAL, querendo que tudo permaneça como sempre foi, porque tem gente que ganha muito dinheiro assim. Mas a CPI da CESAL está em andamento na Assembleia Legislativa. Ontem, o ex-secretário de Saúde, Francisco Monteiro, causador dessa celeuma atual, ao comprar e pagar antecipadamente 30 respiradores ao preço de 221 mil cada um, esteve sendo ouvido e os deputados consideraram que o seu depoimento não foi satisfatório, que deixou a desejar. É claro que os deputados esperavam que ele dissesse coisas do seu agrado, né? O secretário admitiu a compra no dia da sua exoneração, disse que faria de novo, fez pelo bem da população do estado de Roraima, mas o fato é que o preço ele não é aceitável. 220 mil por um respirador não é aceitável. E os deputados, todos eles, na maioria, todos eles do grupo, alinhado com o presidente da casa, estão aí imbuídos de fechar o cerco para pressionar o governo. Inclusive, nos bastidores já se fala num possível acordo para que Marcelo Lopes, ligado ao JAL, hoje ele é superintendente da Assembleia Legislativa, seja nomeado, secretário de Saúde. Marcelo Lopes. Vocês lembram quem é Marcelo Lopes? É um cara gente boa, boa pinta, gente boa de conversa, né? Tem uma ligação histórica com o senador Romero Jucá, teve uma passagem meteórica pela FUNASA e saiu de lá por determinação, se a memória não me falha, do Ministério Público, com investigações de algo que não é prática lícita. Enfim, ele deixou de uma forma muito rápida o comando da Fundação Nacional de Saúde. Teve por lá por um tempo, indicação do ex-senador Romero Jucá, agora está na superintendência da Assembleia Legislativa e nos bastidores se fala na tentativa de que haja um acordo entre a Assembleia e o governo para que Marcelo Lopes assuma a CESAL, o comando da CESAL. É o que nós vamos poder chamar de mais do mesmo do passado. Não é a solução para resolver os problemas da CESAL. Eu não tenho particularmente, absolutamente nada contra o Marcelo Lopes, mas não é a saída. Não é a saída. Aliás, ele já foi, se eu não me engano, já esteve também no comando da CESAL. Enfim, não é a saída.
não é a saída. O fato é que a CPI visa fazer essa pressão, visa fazer com que haja talvez um acordo, uma conversa. Eu falei aqui que o pedido de impeachment do governador Antônio Denário, ele não tem no fundo, motivos republicanos. Eu ouso dizer que esta CPI também não. Eu não estou dizendo que não tenha irregularidades na CESAL. Eu já falei aqui que tem, e tem muitas, inclusive devido a essas forças ocultas que atuam há anos na pasta da saúde e que atrapalham os governos e que prejudicam o andamento dos projetos e que se faz, às vezes parece que de forma deliberada, processos fraudulentos, sem obedecer aos trâmites, e atropela todo o processo e atrai os holofotes nossos da imprensa para lá e vira escândalo nacional. E é uma sucessão de acontecimentos há anos, há décadas, governo após governo. Inclusive no governo, na administração do ex-governador José de Anchieta, apoiado por grande parte desses atuais deputados. Teve operação da Polícia Federal, teve denúncia de compra de equipamentos hospitalares, preços superfaturados, teve muita coisa irregular e nunca se falou em CPI. Aliás, se falou. Uma voz perdida, um denunciante quanto mais sozinho, martelando, e eu lembro bem, o ex-deputado de oposição Brito Bezerra, o deputado Saudade Sampaio, falavam muito, denunciavam e os demais faziam o ouvido mercador. O polo agora se inverteu, tem uma minoria que defende o governo e a maioria quer puxar a corda para tentar fazer o governo cair. Essa aqui é a realidade. E eu repito, não é o sentimento, me parece, não é republicano. É uma questão de conveniência política do momento. Hoje, mais um personagem foi ouvido pela CPI na Assembleia Legislativa, um servidor da CESAL que disse que o então secretário Francisco Monteiro não quis, ele ignorou uma cotação de preços para os respiradores mais barata. E segundo a informação que está aqui no site da Assembleia Legislativa, a disparidade é escandalosa. Seriam 80 respiradores por 192 mil. Se esse preço está certo, é algo, se não tiver havido erro de digitação, de interpretação, é algo escandaloso. 80 respiradores ao preço de 192 mil. Pouco mais de R$2.000 cada um respirador, é isso? Confere? Não está errado? Enquanto o Francisco Monteiro, o ex-secretário, antecipou o pagamento de R$6.400.000 por 30 respiradores, o que daria algo em torno de 221 mil por aparelho. Então, hoje teve a continuação dessas oitivas na CPI da Assembleia. E a toada vai ser essa, o papel, eu digo aqui que os deputados estão fazendo o seu papel. A única ressalva que eu faço são as intenções. As intenções. Porque já houve situações muito mais graves na saúde, em gestões recentes. Como a de Sueli Campos, eu não canso de bater nessa tecla. Como a de Sueli Campos, recente, onde também por conveniência política, o pedido de CPI apresentado pelo aguerrido deputado Jorge Everton
ficou dormitando na gaveta até o final da gestão. Quando o governo puxava a corda um pouquinho, os deputados ligados à presidência da casa ameaçavam com a CPI. Quando o governo voltava atrás, fazia as pazes, o assunto morria. Foi assim durante os 4 anos de gestão de Sueli Campos. Agora é diferente. Agora a pressão é maior. Primeiro porque o governador Antônio Denário é o que nós chamamos na política de outsider. Aquele sujeito da roça que veio de fora da política e levou no voto o cargo de governo do estado de Roraima. José de Anchieta passou 4 anos no governo, tendo aí a Assembleia Legislativa aos seus pés, completamente aliada, com 3 cassações sucessivas de mandato. Se sustentou no STF durante 3 anos, 4 anos, com recurso atrás do outro. Um recurso atrás do outro. Saíram daqui com malas pesadas de documentos. E agora querem tirar do poder, por conveniência, o atual governador. Eu continuo dizendo, irregularidade na compra dos respiradores houve. Houve sim. Tanto houve que o secretário foi exonerado ao vivo numa entrevista coletiva. Foi criada a força-tarefa jurídica que, inclusive, está enfrentando dificuldades, ameaças até para fazer o seu trabalho, porque as forças ocultas que atuam nos dutos da CESAL, nos corredores da CESAL, não querem que os contratos sejam investigados. E aí tem a CPI também complementando todo esse cenário. Vou mudar de assunto porque eu acho que eu já estou no meio da live. Abraço Antônio Souza, meu amigo Antônio Souza, radialista Antônio Souza e Eledilson Bahia. Eledilson diz, estamos vivendo um momento muito delicado para o Estado. Briga pelo poder e o povo fica no fogo cruzado. É exatamente isso. É exatamente isso. É a briga pelo poder de um lado e do outro da Praça do Centro Cívico e o povo no meio do tiroteio. E do lado do Poder Legislativo, a pressão, infelizmente, não é movida por motivos republicanos. Poderia ser. Seria bom que fosse. Salutar, necessário, mas não é. E nós sabemos que não é. Vou mudar de assunto. Hoje eu escrevi no blog do Luiz Valério um artigo de opinião falando sobre a necessidade, primeiro a contraposição dos governadores, pelo menos 10 governadores do Brasil, de não obedecer, não aceitar nem acatar o decreto presidencial baixado pelo nosso incauto presidente Jair Bolsonaro. Eu digo nosso porque ele é daqueles que votaram e também dos que não votaram, para a alegria, para a tristeza, para a decepção de todos. Bolsonaro lançou um decreto flexibilizando ou autorizando o funcionamento de estabelecimentos como salões de beleza, academias de ginástica, entre outros. E governadores do Brasil inteiro disseram não, nós não vamos seguir porque permitir o funcionamento desses comércios vai fazer o vírus se alastrar ainda mais. Porque gera aglomeração, porque as pessoas não tomam os devidos cuidados, porque gera movimentação desnecessária e tira as pessoas de casa. E aí 10 governadores decidiram que vão manter a proibição para esse funcionamento.
E nessa esteira de decisão, nesse caminho, está a prefeita de Boa Vista, Tereza Surita, que também disse que o decreto presidencial ele é insensato, que não é hora de permitir o funcionamento desses estabelecimentos. É claro que nós vivemos numa encruzilhada entre a vida e a morte e entre salvar ou não a economia, salvar ou não os estabelecimentos comerciais. Mas, sinceramente, eu já falei, entre a vida de pessoas e um negócio que você pode remontar no futuro, melhor salvar a vida de pessoas. E esse é o pensamento da prefeita de Boa Vista, tem sido o pensamento até aqui do governador Antônio Denário, que não tem flexibilizado as ações. Ainda que o governador se sinta, pense parecido, um pouco parecido com o presidente Jair Bolsonaro, para a realidade local, onde nós vivemos vizinho do Amazonas em situação de colapso, vizinho à Venezuela com a situação de instabilidade política e social, vizinho da Guiana também com situação delicada. O governador não teve coragem ainda de flexibilizar essas atividades porque Roraima está ilhada de ameaças à saúde da sua população. E pensando nisso, a prefeita de Boa Vista também considera que não deve flexibilizar essas atividades e eu avalio que ela está correta na sua decisão. Não é uma situação fácil, não é em definitivo, mas comércio, se os comerciantes forem criativos, você pode vender pela internet, você pode inclusive faturar mais. Tem gente faturando horrores vendendo pela internet. É só montar uma loja virtual fácil, com alguns cliques. Algumas pessoas contratam um profissional qualificado, se monta uma loja virtual e você vende todo o seu estoque pela internet. O que mais tem é gente querendo comprar, porque não pode sair de casa. E de preferência, comprar no conforto do seu lar, sem ter que sair de casa. Dá para fazer isso. Não é por falta de cliente, não é por falta de gente querendo comprar que os comércios vão fechar. Até porque a maioria das pessoas fazem suas operações pelo celular. Pagam, recebem, compram. É só usar a criatividade. Dizer que o comércio vai quebrar, vai fechar em definitivo, talvez um ou outro comércio, e é difícil ter uma categoria de negócio que não se enquadre no e-commerce, que não consiga vender pelo Facebook, pelo WhatsApp, num hot site, numa loja online. É muito difícil não ter. É possível salvar qualquer negócio. A internet está aí para isso. Salvar vidas é mais importante. Você consegue recuperar no médio e longo prazo um negócio que quase foi à bancarrota. Mas você não consegue recuperar uma vida perdida. Uma vida perdida, ceifada pelo vírus, não se recupera jamais. Meus caros, hoje o Ministério Público, eu vou sair da seara política porque é um assunto que me chamou a atenção. O Ministério Público ingressou na Justiça pedindo a prisão do autor de um acidente trágico lá no interior, na vicinal que leva à Vila do Apiaú, em Mucajaí, e a Justiça foi célere e decretou a prisão do acusado. 2 pessoas morreram no acidente, uma criança ficou ferida, enfim, é a justiça sendo feita. Seria bom, muito bom, que a justiça fosse sempre rápida para punir os criminosos, aqueles que cometem crime, os corruptos, e não deixassem processos dormitando nas gavetas anos e anos. A nossa Constituição diz: todos são iguais perante a lei.
Infelizmente, a realidade nos diz, mas uns são mais iguais que os outros. Boa noite, um abraço, até a próxima. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã com a nossa conversa franca.